Olá, pessoal. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Mais uma noite de palestras com o nosso companheiro Sidney Haroldo. Ele vai comentar palavras do Cristo. Jesus disse: "Pedi e obtereis". E é sobre isso que ele vai falar. E nós vamos ver o que nós temos que fazer para obter aquilo que Jesus nos promete, né? Uma vez que a gente pede, com certeza nós receberemos de uma forma ou de outra. Então vamos envolvê-lo assim, muito carinho, muita paz, muito amor, para que esta noite seja assim uma noite de grande aprendizado, como sempre tem sido. Fiquem todos com Deus. Olá, meus irmãos. Espero que estejam todos bem, com suas famílias em proteção e em boa vibração neste momento. Espero muito também que estejam todos aproveitando esse momento para buscar mais conhecimento de si e também para seu desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Peço agora que a luz do conhecimento nos guie nessa nossa conversa de hoje e que assim possamos assimilar um pouco mais dos ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. O nosso assunto hoje será pedir e obtereis. Um assunto que está presente em várias partes do Evangelho e nas principais referências literárias da doutrina espírita. O principal ensinamento deste ponto é a prece. Uma vez que através dela estabelecemos um canal de comunicação caridosa com a espiritualidade, numa via de mão dupla, de intercâmbio de pensamentos, de energias e de fluidos que nos ajudam e muito, e muito. Jesus definiu claramente a qualidade da prece de uma forma muito simples e muito difícil de ser feita, mas muito possível e de extremo resultado para nós encarnados. Ele nos diz que quando formos orar, que não façamos um espetáculo, né? Que não levantemos multidão para nos assistir, e sim que possamos orar cada vez mais em secreto, com pensamento focado, com o coração aberto. Ele pede também que não seja muito longa as nossas preces e cheia de palavras bonitas, parecendo ladainhas, pois não é a multiplicidade das palavras que farão com que nossas preces sejam atendidas, mas sim a sinceridade do que estamos pedindo, do que estamos pensando. Antes de orar, ele deixa bem claro, em várias passagens, que se tivermos alguma coisa, por menor que seja, contra alguém, seja um próximo, um familiar, um irmão de difícil relacionamento, alguém qualquer, que antes de orar, antes de fazermos as nossas preces, que sejamos capazes de perdoá-los, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade e ao bem. Enfim, ele nos pede que oremos com humildade e totalmente sem orgulho. Que possamos fazer um exame dos nossos defeitos, né? E não exaltar as nossas qualidades na prece, né? E que possamos também não nos compararmos aos outros irmãos e suas situações. Não é verdade? Nem sempre sabemos
se a verdadeira situação que enxergamos é a verdadeira situação que os nossos irmãos sentem. E, principalmente, que possamos procurar e encontrar o mal que há em nós, compreendê-lo e, se possível, corrigi-los o mais rápido possível. Também nos ensina em várias partes e de várias formas a maneira como devemos orar. A prece deve ser feita com humildade, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos, como a força, a perseverança, amparo espiritual, indulgência e misericórdia. Uma forma de expressar a nossa gratidão por todas as coisas boas, por menores que sejam, que existam em nossas vidas. Deve ser profunda, radiosa, de esperança e de amor. Uma prece muito sentida, que nos traga aquele sentimento bom da gratidão. Deve conter pedidos de graças que realmente necessitamos e que realmente nos farão bem e farão bem aos nossos próximos. E é extremamente inútil pedir a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nas nossas orações, que abrevie as nossas provas, que nos dê muitas alegrias em cima das tristezas dos outros e pedindo riquezas fáceis. Pensando bem, riquezas, como já sabemos, não são missões ou não são graças fáceis de se controlar, né? Pede também que, na maneira de orar, possamos rogar que nos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Pedir também, antes de tudo, que possamos melhorar tudo que não enxergamos como bem. E assim será derramado sobre nós muita força, muita luz, para que possamos fazer o nosso melhor e transformar a nossa situação e a situação do nosso planeta em uma melhor situação. Devemos orar incessantemente. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum dever nosso, qualquer que seja a natureza dele, desde os mais simples, como educação, respeito, aos mais difíceis, como a fraternidade, a caridade e o amor. O amor verdadeiro. A ação da prece é uma transmissão de pensamentos. Através da prece é que o homem usa o pensamento para entrar em comunicação com o ser a quem dirige essa prece, aos seres que serão impactados por essa prece, seja um pedido, um agradecimento, uma glorificação. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando claramente o modo da transmissão do pensamento. Podemos orar por nós mesmos, podemos orar por outros que sejam vivos ou desencarnados. Olha que maravilha, porque é transmissão de pensamento, gente. Pela prece, o homem obtém um concurso dos bons espíritos para sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe ideias boas, bloquear pensamentos de espíritos inferiores e ruins, adquirindo assim a força moral necessária para vencer as dificuldades, por maiores que sejam,
resistir aos maus pensamentos, por mais fortes que sejam, e voltar ao caminho reto, ao caminho do amor, da felicidade, da prosperidade, da abundância, ao caminho da saúde. O que eles fazem, os espíritos, não é afastar de nós o mal. Entenda que eles nos desviam dos maus pensamentos, das más situações que nos causam os danos. Mas não porque eles são bonzinhos, mas porque merecemos, porque fomos fortes e resignados. Não é uma forma de descumprir os decretos das leis divinas. E nem suspender o curso normal das leis naturais. Eles apenas nos ajudam a evitar que infringamos essas leis, né? Dirigindo o nosso livre-arbítrio, porque afinal de contas todas as decisões são nossas. Por isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se pedir com fervor. Por isso podemos sobretudo aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Porque quando pedires com fé, com vontade e principalmente com humildade de entender que algumas atitudes e ações nossas e nossos pensamentos precisam ser mudados para alcançar um bem maior, aí a magia da prece. Portanto, está no nosso pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem do lugar onde ela é feita, e principalmente nem do momento em que seja feita. Pode ser num momento de extrema alegria, num momento de extrema dificuldade, num momento de extrema tristeza, ou simplesmente num momento de só agradecer por coisas boas que nos aconteceram. A prece, em comum, tem uma ação muito poderosa, gente, muito poderosa. Uma família que ora unida, grupos de oração, né? Grupos de oração são fantásticos, porque quando todos os que oram se associam se associam de coração e num mesmo pensamento bom e construtivo, com um objetivo de grandes feitos, muita coisa boa acontece e muita mudança acontece, né? Uma vez que vai ter uma grande concentração de energia do bem em favor de um bom princípio, de um bom motivo, de uma boa realização. Na referência espírita temos também muita referência, e no Evangelho se encontra também bastante passagens nesse sentido, de prece pelos mortos e pelos espíritos que sofrem. Olha que interessante. E os espíritos nos dizem que os espíritos sofredores reclamam por nossas preces e que essas são tão proveitosas e boas porque é verificado que quem faz uma prece por eles, que estão em necessidade, em dificuldade, leva um conforto de sentir-se não abandonados e menos infelizes, e assim resgatando forças para se mudarem, para se revigorarem e continuarem na sua caminhada de evolução. Olha que interessante. Porém, a prece tem sobre eles uma ação direta, reanimando eles, dando-lhes desejo de se elevarem pelo arrependimento e buscarem a reparação dos seus erros, e muitas vezes desviando eles de maus pensamentos. E nesse sentido, eles recebem um alívio e conseguem abreviar os seus sofrimentos. Quanto à eficácia da prece,
seja o que for, de alguma forma que você pedir em oração, tenha certeza, credes que obtereis. E concedido será exatamente o que você pedir. E aí vem a nossa responsabilidade no como, no que e para que pedir. Há quem conteste, infelizmente, a eficácia da prece. Muitos se baseiam num conhecimento, né, que se Deus conhece tudo, qual seria a necessidade da prece? Se tudo já está determinado, né? Seria inútil expor a Ele as nossas necessidades se tudo já está pré-determinado, o que é uma tremenda tolice, né? E acrescentam ainda que, achando-se tudo no universo já encadeado por leis eternas, por questão do destino já traçado, não podemos, através de nossas súplicas, mudar qualquer situação. Olha que coisa. Então, para que serviria o nosso livre-arbítrio, não é verdade? Porém, mesmo as leis sendo imutáveis e não podendo mudar ao capricho de cada um, não nos esqueçamos que nosso livre-arbítrio é uma condição de desvio tanto para o bem quanto para o mal. E a iniciativa pertinente ao homem faz toda a diferença nas decisões e no decorrer do tempo. Uma vez que Deus não deu a nós a razão e a inteligência simplesmente por dar, Ele deixa a gente numa situação de cooperadores do destino. A vontade para não querer ou querer para ser um inativo ou ativo em uma situação é nossa, sendo o homem livre para agir em um sentido ou em outro. Então não basta orar, e aqui vai cair no orai e vigiai. Nossos atos, eles acarretam consequências. Toda ação gera uma reação, né? Toda atitude, toda decisão vai gerar uma consequência de acordo e proporcional ao bem ou ao mal que se fez. Ok? Ao mesmo tempo, nem tudo a providência concederá, nos permitirá alcançar, uma vez que ela sabe muito melhor do que nós o que é para o nosso bem e o que não é para o nosso bem, e que muitas vezes pode ser a causa da nossa destruição, do nosso fracasso, das nossas tristezas e das nossas más situações. É como procede um pai criterioso que recusa algo ao seu filho, que às vezes fala um não, que às vezes é contrário a algum interesse do filho, sabendo por experiência e por observação que aquilo não será bom aos seus filhos. Importante ressaltar que Deus nos concederá sempre a coragem, a paciência, a resignação que for necessária. E também irá nos dar os meios de nos tirarmos, né, da má situação de dificuldade, mediante a ideias que surgirão através dos bons espíritos, através de situações que nos parecerão simples e fácil de decisão, e deixando assim para nós o mérito de agir e conquistar o bem que tanto pedimos.
Aí, aqui encontramos também a nossa máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Porque a prece, ela traz uma ajuda de parceria, né? E todos vão fazer a sua parte e alcançar o bem maior, que é o desejo, o pedido, a necessidade atendida. Entretanto, o homem quer sempre ser socorrido por um milagre e despendendo o menor esforço possível. E aí eu trago a má notícia desse ponto. Nada vem sem um esforço, sem uma ação de igual proporção ao bem e ao mal. Então, meus irmãos, não é só pedir, é agir e contar com a ajuda divina e termos fé de que o melhor nos acontecerá. A prece é uma forma de orvalho que sobe a divindade, né? E ajuda na sua volta, no retorno, a acalmar o calor excessivo das nossas paixões, das nossas ansiedades, das nossas fraquezas. Ela é primogênita da fé. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão é onde encontraremos o melhor meio de nos comunicarmos com Deus. Com a prece, nossa alma se desprende da matéria e anda pelos mundos infinitos e etéreos. E assim alcança a sintonia com os anjos, com os bons espíritos que nos conduzem ao pensamento superior e nos trazem uma felicidade, um acalento, um sossego indescritível. Peço todas as vezes em minhas preces que Deus nos conceda sempre o melhor. E espero que vocês também consigam, em suas preces, fazer isso. Muitas vezes as preces que fazemos são rogativas e pedidos. Então, que saibamos fazer desses pedidos um caminho de melhorar não só nossas vidas, mas de todos aqueles que compartilham esse nosso momento encarnado. Pedir por um irmão difícil, pedir por situações hoje globais difíceis, não é besteira, gente, tá? É necessário, tem uma força muito grande. Acredito que nessa mudança que estamos vivendo, o pensamento coletivo tem atuado muito fortemente e que todos nós estamos conseguindo, de alguma forma, conectar os nossos bons pensamentos, conectar os nossos bons sentimentos. E é o que tem feito muita diferença para que possamos individualmente vencer as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Então, meus irmãos, espero ter contribuído com vocês nesse sentido e mostrar para vocês que quando oramos, somos atendidos e que somos atendidos da melhor forma para que possamos progredir, melhorar, evoluir e crescer. Crescer como seres humanos e como espíritos eternos que somos. Sem muito estender o nosso assunto, que de tamanho levaria
horas e horas de discussão, horas e horas de argumentação. Peço a vocês nesse instante que elevem os seus pensamentos em uma oração simples que farei agora. Perdoai-me, meu Deus, e perdoai os meus irmãos, pois pecamos por orgulho, pecamos por egoísmo e algumas vezes por falta de caridade. Mas peço, Senhor, que nos dê força para não falir de novo e coragem para a reparação de nossas faltas. Mestre Jesus, encerro essa minha conversa com meus irmãos, agradecendo o dom da vida, agradecendo a sua misericórdia que equilibra as nossas saúdes, que nos equilibra emocionalmente, espiritualmente. E peço, Pai, que fortaleça o bem no nosso mundo, que tenhamos uma ótima semana, um ótimo finzinho de ano, porque agora daqui para frente são 2 mesezinhos aí que vão correr, e que possamos, Senhor, enfrentar toda e qualquer dificuldade com os seus ensinamentos e com a fé de que tudo vai dar certo. E tudo já deu. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e que possamos estar juntos numa próxima palestra, numa próxima conversa. Obrigado, fiquem com Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém.